Oi, pessoal. Eu e a Denise, nós vamos apresentar o nosso trabalho de microbiologia. O nosso trabalho seria sobre tratamento de efluente, com ênfase na parte de microbiologia. Bom dia a todos. Como a Patrícia falou, a gente vai fazer um trabalho com tratamento de efluentes e vamos começar com um micro-organismo com aplicações de biotecnológicas. Pode passar, Adriano. Aqui a gente tem mais ou menos um exemplo, um desenho de tratamento de efluentes, tá? Tratamento de esgoto, só para a gente ver as redes públicas como são. Pode passar, Adriano. Tá, as ETs convencionais, deixa eu só me alinhar aqui no... As ETs convencionais aplicam 5 etapas de efluentes coletados, tá? Primeiro é o pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento do lodo e, em geral, trata-se de um tratamento físico-químico ou biológicos. Pode passar, Adriano. O pré-tratamento, ele consiste em retirar os sólidos maiores, com exemplos, gravetos, pedaços de plásticos, são os sólidos que têm um formato um pouco maior, que consegue retirar nesse tratamento. Em geral, são utilizados 2 processos nessa etapa, o gradeamento e a desarenação. Pode passar, Adri. Tá? O tratamento primário, que seria o primeiro tratamento, constituem processos físico-químicos que buscam remover os sólidos em suspensão sedimentares, materiais mais flutuantes e matéria orgânica. Esse processo constitui diversas etapas. Primeiro, são inseridos produtos químicos nos efluentes para a neutralização da carga. A gente vai mostrar um exemplo, mais ou menos, de como fica. Pode passar, Adri? A gente vai mostrar um exemplo, mais ou menos, de como fica e como é o tratamento feito desses materiais. Tá? É colocado produto químico e os resíduos eles flutuam, ficam na base de cima para poder ser coletados. Pode passar, Adri. O tratamento secundário, essa etapa é constituída por processos bioquímicos que podem ser aeróbicos, com ar, ou anaeróbicos, sem ar. Este processo objetiva remover a matéria orgânica que não foi removida no tratamento anterior. Em seguida, há uma decantação secundária, que clarifica a água e separa o lodo, restante do processo, etapa que são utilizados agentes biológicos. Pode passar, Adri. Patrícia, eu vou passar para você, então, para você poder apresentar o nosso tratamento biológico. Então, pessoal, o tratamento biológico, ele consiste na decomposição da matéria orgânica através da utilização de micro-organismos. Uma forma bem simplista seria dizer que as bactérias elas vão comer essa matéria orgânica. Esse tratamento biológico, ele é dividido em aeróbio e anaeróbio. Aeróbio seria com a presença de oxigênio e anaeróbio sem a presença de oxigênio. Pode passar, Adriana. Aqui tem um esqueminha mostrando como que funciona o tratamento. O primeiro tanque aqui é um reator, onde vai acontecer a reação, e o segundo é um decantador. Então, ali nesse primeiro tanque, ele vai fazer a reação, aqui no caso está mostrando um processo com a presença de oxigênio, ali onde vai acontecer a reação com as bactérias. Então, as bactérias elas vão consumir a matéria orgânica na presença de oxigênio. Como está dizendo aqui, né? Então a matéria orgânica ela é assimilada como fonte de energia. E no segundo tanque ele está fazendo a decantação ou sedimentação, a separação da água tratada e do lodo. Pode passar, Adriana. A respeito de problemas operacionais no tratamento biológico, um deles, o maior deles, o mais significativo, seria o crescimento excessivo dos micro-organismos filamentosos. Esse crescimento excessivo, ele vai fazer com que cause um espessamento no lodo, o chamado bulking, e também pode acontecer a formação de espuma. Pode passar, Adriano. Aqui nós temos duas representações aqui, né, da formação de flocos. Então, seria para o tratamento anaeróbio, sem a presença de oxigênio. Então, acontece a formação de flocos,
e a bactéria vai ser responsável pela degradação da matéria orgânica. Então, aqui no primeiro desenho, na representação do fluxo de crescimento em suspensão, ele tem ali a representação da bactéria e do líquido. No segundo desenho, tem a representação do floco de crescimento físico. Então, seria ali a representação da camada de bactéria em volta do floco, ali em volta da matéria orgânica. Pode passar, Adriano. Então, a anaeróbise, que seria o tratamento sem oxigênio, ele vai ter ali um resultado final, os receptores de elétrons. Então, vai ter o processo da fermentação, né, que seria a parte da síntese de ATP. Então, é estritamente sem oxigênio. Deixa eu dar uma explicaçãozinha um pouquinho melhor. Aqui, ele acontece sem a presença do oxigênio, né, então seria sem o envolvimento de cadeia respiratória, etapa característica do processo de respiração celular. Ali, como resultado de substâncias desse processo de degradação, vão ter moléculas simples, metano, sulfetos, gás carbono e mercaptanas. Essas mercaptanas são substâncias que contêm enxofre, o que vai causar a geração de odores indesejáveis. Eu acho que qualquer um já passou perto de uma estação de tratamento de esgoto e é bem perceptível a presença de cheiro ruim mesmo. Então, quando tiver baixa taxa de reação, vai ser maior a presença de odores. E quando for uma alta taxa de reação, vai ter uma diminuição de odores. Pode passar, Adriana. Então, aqui é uma representação de micro-organismos aeróbios. Então, tem ali a presença de matriz de polissacarídeos, bactérias filamentosas, bactérias formadoras de flocos, protozoários e partículas coloidais aderidas. Pode passar. Aqui seria a representação da reação na aeróbise, que é na presença do oxigênio. Então, a matéria orgânica ali, ela vai reagir com oxigênio e vai formar gás carbônico e água. Os resultados finais, as substâncias finais, seriam aceptores sinais de elétrons, o gás carbônico, nitrito, nitrato e sulfato. Esse processo de aeróbise com oxigênio, ele tem a ausência de formação de odores indesejáveis. O cheiro é menor. A taxa de reação tem alta taxa de reação e a remoção da matéria orgânica seria de 90% a 98%. A comparação dos dois processos, de aeróbise e anaeróbise, o processo de anaeróbise, ele tem uma degradação maior, formando mais substâncias. Ele degrada um pouco mais, ele vai além um pouco. Então, mas o processo de aeróbise, ele tem uma formação menor de odor. Então, essa seria a comparação dos dois processos. Pode passar. Então, aqui ele vai falar que o processo aeróbico e anaeróbico, ele trabalha na composição da matéria orgânica suspensa e dissolvida na água, e vai resultar ali em gás carbônico, material celular e água. No final ali, o efluente seria em torno de 95% livre dos poluentes. Então, ali está mostrando ali a formação do gás carbônico e do metânico, seria o biogás. Pode passar. Depois desse processo tratamento biológico, daí é feito depois já de separada a água do lodo, é feita uma desinfecção, que é um método de controle, né, de bactérias patogênicas. Então, é feito o uso de cloro, ozônio ou ultravioleta, antes de ser descarregado no curso d'água. Pode passar. Aí, por último, é feito o tratamento do lodo, né? A finalidade do tratamento do lodo é reduzir o volume do lodo, então eles vão fazer um adensamento para reduzir a quantidade de água nesse lodo, e também eles fazem o tratamento para reduzir a própria matéria orgânica. Esse lodo, depois, ele tem que ser destinado adequadamente. O lodo de estação de tratamento de esgoto, hoje existe muita utilização como fertilizante. Pode passar.
Aqui seriam amostras, foto de amostras aqui do resultado esperado do tratamento. Então, o primeiro ali é um efluente bruto, o segundo é um efluente como ele fica no reator aeróbio, né? O terceiro seria o lodo do retorno do decantador. E no último seria o efluente tratado. Então, você vê que a característica ele muda bastante, a cor da água ele muda bastante. Então, esse seria um resultado esperado. A questão das bactérias ali, esse tipo de tratamento microbiológico, tem que ter um controle bem adequado na questão de pH, de temperatura, para que tenha a sobrevivência das bactérias ali, dos micro-organismos, e tanto para que ele não se reproduza tanto para quanto que ele não morra. Então tem que existir um controle bem ajustado nesse tipo de tratamento. Então essa foi a nossa apresentação. Aqui estão as referências. A gente fez de uma forma bem prática e clara de como funciona. O Adriano nos auxiliou porque nós tivemos dificuldade na gravação, então o Adriano está aqui na nossa apresentação para nos auxiliar mesmo com a gravação do vídeo. Então, agradeço a todos e agradeço a professora. Gente, agradeço a todos, espero que tenham gostado da nossa apresentação. E eu acho assim, é super importante a gente saber sobre tratamento de efluentes, que isso está no nosso dia a dia, né? Tanto para nós como engenheiros agora se formando, a gente tem que saber bem para fazer esse tratamento, porque eu acho que, de agora em diante, eu acho que eles estão cuidando um pouco mais disso, antigamente não cuidavam tanto, e os engenheiros hoje, eles estão participando de todo esse trabalho na comunidade, né? Então, para a gente foi bom ter aprendido, foi bem interessante. E muito obrigada, professora, obrigada, Patrícia, obrigada, Adriano, né? É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada.